Parte 1. Visitações e visões. Na estrada para o céu. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana chamada de Deus em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 3, versículo 14. O meu nome é Sean Nan Thomas. Eu sou coreana-americana. Sou única filha rapariga de pais já falecidos e tenho 2 irmãos, um mais novo e outro mais velho. Sou casada e tenho 2 filhos, um rapaz e uma rapariga, já casados. Tenho 2 netos e 2 netas. Na Coreia, a minha família não era nada religiosa. Nunca ouvi falar de Jesus até ir à igreja. Só tinha ouvido falar sobre a igreja e sobre Deus. Tornei-me cristã em fevereiro de 1992. Apaixonei-me literalmente por Jesus, depois de ter ido 2 vezes à igreja. Quando descobri o que ele fez por mim, decidi que lhe queria dar todo o meu ser para sempre. Deus respondeu às minhas orações e isto permitiu que a minha fé crescesse de dia para dia. Comecei a perder a cada dia os meus velhos desejos, muito rapidamente. Ia pensar em Jesus a cada momento. Eu tinha um tal temor a Deus que conscientemente não podia fazer nada contra sua vontade. Eu só queria agradar-lhe e queria saber tudo sobre ele para poder contar às outras pessoas. Uma visão e o fogo de Deus. Eu recebi o fogo do Espírito Santo enquanto orava em casa, em janeiro de 1994. Cerca de um mês depois, eu vi a presença do Senhor enquanto adorava na New World Assembly of God em Tacoma, Washington. Ele estava sentado ao pé do púlpito, de pernas cruzadas. Eu podia vê-lo claramente, como a qualquer outra pessoa, só que não conseguia ver o seu rosto. A minha percepção dele foi de uma pessoa de cabelo branco acetinado que usava um vestido branco. Eu pude vê-lo durante quase 5 minutos. Depois de o ver, o meu corpo ficou em fogo e senti um gozo inexplicável. E naquele momento entreguei-me totalmente a Jesus. Pouco depois dessa experiência que mudou a minha vida, eu e a minha família começamos a assistir no Centro Cristão de Puget Sound, em Tacoma, Washington. Tive outra experiência espiritual profunda no domingo de Páscoa de 1995. Estava no culto com a minha família no Centro Cristão de Puget Sound, quando meu corpo começou a tremer violentamente e tivemos que ficar para o segundo culto. Eu estava a experimentar o mesmo fenômeno que os Quakers, os Shakers e os primeiros pentecostais. Desde esse momento, meu corpo nunca para de tremer na igreja ou durante o meu tempo de oração em casa. 2 semanas depois da experiência nesse domingo de Páscoa, recebi o dom de línguas em casa e comecei a cantar no Espírito, enquanto via uma cruzada do Benny Hinn na televisão. De pé e levantei as minhas mãos em oração. Depois caí no chão e assim fiquei durante quase 3 horas. A unção do Espírito Santo de Deus era tão forte que eu não conseguia pôr-me de pé e só conseguia cantar, falar em línguas e rir. Depois disso, durante todos os cultos a que assistia, eu conseguia ver a presença do Senhor Jesus na igreja. As visões que eu continuo a receber dele não são tão vívidas como a primeira, mas são igualmente reais. Um vaso disponível. Eu creio que essas experiências invulgares e empolgantes são a preparação para a obra que Deus me chamou para completar. Tenho um desejo muito forte de receber dons de cura e de ganhar almas, mas não sei como servi-lo, a não ser contando a todos quem Jesus é. Ao princípio, alguns familiares e amigos meus rejeitaram a minha mensagem e não gostavam de estar comigo, por eu estar sempre a falar sobre Jesus. Agora as coisas são diferentes. Não importa a pessoa com quem estou, só quero falar sobre o Senhor. E Ele deu-me o privilégio de levar muitas pessoas a Ele, incluindo familiares e amigos. Agora todos os meus entes queridos estão salvos. Jesus está sempre no meu pensamento e na minha língua. Quando vêm os tempos difíceis, eu penso no que Jesus fez por nós. Quando me lembro de tudo o que Ele fez, eu percebo que para mim não há impossíveis. Quando alguém me magoa, medito simplesmente naquilo que Jesus fez por mim no Calvário e a paz vem instantaneamente.
Antes da primeira visita que o Senhor me fez, eu tinha sonhos especiais com nuvens. Estes sonhos fizeram me lembrar algo que o meu pai certa vez compartilhou comigo. Ele disse-me que a minha mãe tinha tido um sonho especial sobre nuvens. Ele disse-me várias vezes que a minha mãe tinha tido um sonho especial acerca de mim antes de ficar grávida. Ele disse que ela nunca esqueceu aquele sonho sobre um dia limpo que de repente se tornou muito enevoado. As nuvens vieram na direção da parte da frente da casa. Uma delas entrou no quarto onde ela dormia e encheu o quarto com um brilho branco. A minha mãe esteve doente grande parte da sua vida e morreu com apenas 40 anos. Ela nunca partilhou comigo esses sonhos e visões, mas o meu pai falou-me muitas vezes neles, especialmente acerca das nuvens. Nunca pensei muito seriamente nisso, até ter as minhas próprias experiências com sonhos e visões. A interpretação que meu pai fez do sonho foi que eu poderia ter muito sucesso se fosse rapaz, porque naquele tempo muitos orientais pensavam que só os rapazes poderiam ter vida de sucesso. No entanto, eu creio que os sonhos foram um sinal de Deus. Ao ler este livro, vai descobrir que as nuvens tiveram um papel importante na obra preparatória do Senhor na minha vida e que ainda continua a fazer. Desde que conheci Jesus, que tenho um desejo muito forte de orar pelos outros. Tornei-me uma guerreira de oração. A oração intercessória tornou-se um modo de vida para mim. Eu assisti regularmente a um estudo bíblico numa igreja coreana-americana durante mais ou menos um ano antes do meu marido Roger se ter convertido. Eu não fazia nenhum trabalho há tempo inteiro na igreja, nem sabia muito da palavra de Deus, mas mesmo assim, ele escolheu-me para o seu trabalho especial. Segundo meu Senhor Jesus, ele queria que primeiro eu o conhecesse e aprendesse a obedecer-lhe e a focar-me apenas nele. Ao mostrar-me o céu e todas as outras visões que tive o privilégio de experimentar, ele começou a preparar-me para o ministério para o qual me chamou. Agora eu aprendo mais sobre ele através da oração e do estudo da sua palavra. Revelação do céu. Os restantes capítulos deste livro, tal como irá descobrir, registram algumas viagens impressionantes que Deus me levou a fazer desde que lhe entreguei a minha vida. Ele pediu-me para registrar essas experiências nesse livro para que outros pudessem ver e entender. A razão por que ele me escolheu para esta importante tarefa permanece para mim um mistério, mas entendo que ele quer que eu avise as pessoas em todo o mundo e na igreja que nós temos muito mais tempo para completarmos a obra que ele nos chamou para fazer. O Pai do céu quer que todos saibam o quanto ele os ama e os quer abençoar, se tão somente confiarem nele e obedecerem à sua palavra. Ele mostrou-me que muitos crentes são, na realidade, ateístas funcionais. Não acreditam que realmente haja um céu. Posso dizer com toda certeza que é impossível para nós, desse lado da eternidade, sabermos que o céu é real. Mas ainda sei que o nosso Deus é capaz, tal como diz a sua palavra, de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios, capítulo 3, versículo 20. O propósito desse livro é dar-lhe a glória. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Efésios, capítulo 3, versículo 21. Por favor, leia essas páginas com uma mente e um coração abertos e deixe o Senhor falar consigo. Ele tem um plano e um propósito maravilhoso para a sua vida. Ele preparou para si uma casa no céu, tal como eu. Você pode descobrir a emoção de saber que está destinado para a terra prometida. Todo o poder no céu e na terra. E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus, capítulo 28, versículo 18. O ano de 1996, tal como o pastor Larry Randolph tinha profetizado, veio a ser o mais maravilhoso, empolgante, significativo e poderoso da minha vida. Tudo começou na véspera de Ano Novo, ainda em 1995.
A unção do Senhor foi muito real para mim toda a noite. De fato, a sua presença era tão quente que eu mal podia respirar. Eu já tinha experimentado a presença e o poder do Espírito Santo, mas naquela noite foi muito diferente. Foi um tempo de amor intenso e de entusiasmo, e percebi que algo maravilhosamente único, no entanto misterioso, estava prestes a acontecer-me. Aquilo que eu estava a experimentar desafiava a razão e a lógica, mas a presença do Senhor era tão real que senti que podia esticar a minha mão e tocar a sua. Era uma realidade espiritual mais excedia tudo aquilo que eu já tinha experimentado do mundo natural. Havia expectativa no meu coração. Compreendi que tudo o que tinha que fazer era esperar na presença do Senhor e que Ele iria falar comigo e mostrar-me coisas maravilhosas. Ao longo daquela longa, mas agradável noite, tomei posse de um versículo de Jeremias que continha uma promessa do nosso Pai. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Enquanto esperava ansiosamente, eu consegui ouvir os foguetes do Ano Novo e outros barulhos festivos na passagem de 1995 para 1996. Eu continuei à espera e desde a madrugada até o nascer do dia eu esperei. Nada aconteceu, mas eu estava determinada a ouvir de Deus. Dia 1º de janeiro de 1996 foi um dia frio e úmido em Northwest, mas havia um calor preciso no meu coração que nenhum frio invernoso poderia arrefecer. A palavra de Deus falou ao meu coração: espera no Senhor, tem bom ânimo, e Ele fortalecerá o teu coração. Salmos, capítulo 27, versículo 14. Esperar, uma das coisas mais difíceis de fazer em todo o mundo, no entanto, é a chave para o fortalecimento da vida espiritual. O Senhor quer que esperamos na Sua presença, porque é desta forma que desenvolvemos a paciência que necessitamos para crescermos e para servirmos. Embora eu não tivesse dormido na noite anterior, no dia de Ano Novo eu senti-me descansada, feliz e vivi enquanto a minha família e eu celebrávamos o feriado. Das 9 às 11 da manhã do dia do Ano Novo, o calor da presença de Deus recordava-me de manter a vigília noturna mais uma vez. Dormi pouco e acordei fresca, ansiando por ouvir a voz de Deus falar comigo. Este horário de noite, quase em branco, continuou durante toda a primeira metade de janeiro. Ainda não tinha ouvido o Senhor. No entanto, pela fé, eu sentia que Ele estava a preparar-me para um encontro pessoal com Ele. Tremores da noite. A 19 de janeiro eu acordei às 3 da manhã. Todo o meu corpo tremia. Isso nunca me tinha acontecido enquanto eu dormia. No entanto, desde o domingo de Páscoa de 1995, que o meu corpo sempre tremia durante os cultos de adoração e em momentos de oração pessoal. A qualquer coisa na noite, um tempo de quietude e de poucas distrações que permite uma oportunidade especial para que Deus se chegue perto do seu povo. Comigo, isto era certamente o que se passava. Por vezes, a unção de Deus era tão pesada sobre mim que eu sentia como se fosse desmaiar. Outras vezes, deixava-me tonta e fraca. Muitas vezes eu ficava deitada na cama, completamente imobilizada, pela assombrosa presença de Deus. É demasiado maravilhosa para ser descrita adequadamente, mas vou fazer todo o possível para descrever como foi. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que tremem na presença do Senhor. Por vezes, esta manifestação faz-se acompanhar de um sentimento de medo, mas a maior parte das vezes é preparatória. Deus está prestes a fazer uma grande obra através de um vaso disponível. Certamente que esta última situação foi a do profeta Jeremias, que ouviu a voz de Deus contender com ele. Não me temereis a mim, diz o Senhor. Não temereis diante de mim. Jeremias, capítulo 5, versículo 22. Aquele que se tornaria conhecido como o profeta chorão respondeu ao clamor de Deus acerca dos profetas. O meu coração está quebrantado diante de mim. Todos os meus ossos estremecem.
Sou como um homem embriagado e como um homem vencido do vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Jeremias, capítulo 23, versículo 9. A palavra de Deus mostra-nos que temer é a resposta física adequada à presença do Senhor. Encontramos outros exemplos em Daniel, capítulo 10, versículo 7, e Salmos, capítulo 99, versículo 1, e 114, versículo 7. E também em Abacuque, capítulo 3, versículo 16. E Mateus, capítulo 24, capítulo 28, versículo 4. Bem como em Atos, capítulo 4, versículo 31. Um dos meus preferidos é tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram batizados do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Quero falar contigo. Na noite do dia 19 de janeiro, a presença do Senhor no meu quarto era tão intensa que eu temi, transpirei e senti-me muito fraca durante mais de uma hora. Depois ouvi qualquer coisa. Seria a voz do meu Senhor e Mestre? Virei a minha cabeça na almofada para olhar na direção do som e ali resplandecente estava uma figura vestida de branco. O brilho que emanava deste visitante desconhecido era tão intenso que eu não conseguia ver o seu rosto, mas no meu íntimo eu sabia que tinha sido abençoada com uma visita especial do meu Senhor. Como é que isto me estava a acontecer a mim? Esta pergunta surgiu quando comecei a tremer ainda mais violentamente e a chorar lágrimas de amor e alegria. Era o Senhor do céu e da terra, e ele tinha escolhido visitar-me desta forma especial. Senti-me tão humilde na sua presença, não conseguia parar de chorar. Minha filha, Shonan, eu sou o teu Senhor e quero falar contigo. Tem sido a minha filha especial durante muito tempo. O som distinto da sua voz, as suas palavras e a sua mensagem causaram-me um impacto sobrenatural que me deixaram a cambalear. O meu corpo tremia com mais força e eu sentia no meu interior o meu espírito a ser edificado. O dom das línguas começou a fluir, seguido de uma interpretação clara. Aproximei-me da beira da cama o máximo que pude para não acordar o meu marido, Roger, que dormia ao meu lado. Por um momento fiquei admirada como ele conseguia dormir com tal brilho no quarto, e o meu constante temor que parecia suficientemente poderoso para desmanchar a cama. Mas este momento foi especialmente para que eu recebesse do Senhor, por isso Roger continuou a dormir. De novo o Senhor falou com sua voz calma e reconfortante, porém firme. Filhas, filha, és tão obediente e quero dar-te dons especiais. Esses dons vão servir-me de forma grandiosa. Quero que fiques feliz por esses dons. Soube nesse momento que Deus me estava a escolher para fazer uma obra importante para Ele e que esse se deveria tornar o propósito singular da minha vida. Eu sabia que nada tinha para lhe dar, a não ser o meu coração e a minha vida. Eu estava disposta a fazer o que ele queria e ir onde ele queria. Foi uma noite de compromisso e entrega, de desafio e propósito. O meu maravilhoso Senhor estava a começar a revelar-me a sua vontade. Desde aí que sei que sempre que o meu corpo começa a tremer do interior para fora, Deus vai falar-me a seguir. Também soube que as suas palavras seriam vida e vitória. O meu corpo parou de tremer e eu caí no sono mais pacífico e descansado que eu me lembrava de ter em muitos anos. No dia seguinte, senti-me tão feliz e ungida porque tinha encontrado o meu mestre face a face. Nessa manhã, eu perguntei ao Roger se ele tinha sentido ou ouvido alguma coisa durante a noite. Ele abanou a cabeça negativamente. Devo ter um sono muito pesado, disse ele. Deus tinha me escolhido para um trabalho específico. Era demasiado maravilhoso para sequer imaginar. E, no entanto, era demasiado empolgante para ser descrito verbalmente. Abri a minha Bíblia no livro de João e li essas palavras estimulantes que coincidiam com a profecia do pastor Randolph. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós,
e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos concederá. João, capítulo 15, versículo 16. O Senhor escolheu-me para ir e dar fruto. Isto é o que eu mais quero do que tudo no mundo. A sua palavra, a sua presença, a sua unção confirmam a sua chamada na minha vida. Eu entreguei o meu coração para obedecer ao Senhor, a partir desse momento, independentemente das consequências. Então os meus olhos repararam nos versículos anteriores. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. João, capítulo 15, versículo do 14 ao 15. O Senhor estava a confirmar-me a sua palavra rema do pastor Randolph, através de suas logos, a Bíblia. As palavras do pastor vieram de novo à minha memória. Deus vai dizer-te coisas sobre as pessoas que nunca lhe irás dizer. Irás orar e interceder e segurá-las em oração, porque vais ser uma amiga de Deus, e esse é o verdadeiro profeta ou profetisa. É apenas um amigo de Deus, uma amiga de Deus. Ele vai contar-te segredos sobre a vida de outras pessoas e sobre as coisas que ele está a fazer sobre a terra. Por isso, prepara-te em 1996 para uma unção fresca, profética sobre a tua vida. Agora estava a acontecer e eu mal podia esperar para descobrir o que Deus me diria da próxima vez. Profecia cumprida. Em 20 de janeiro acordei entre 3 e as 4 da manhã. Fui despertada pela unção da presença de Deus e fui de novo inundada por um calor intenso. Eu estava meio a dormir, mas subitamente a voz do Senhor despertou-me dizendo: Filha, vou visitar-te muitas vezes, antes dessa obra ficar completa. Por isso, quero que descanses durante o dia. Tenho muitos planos especiais para ti. Vou usar-te de forma grandiosa, mas vai demorar algum tempo a preparar-te para a obra que te chamei para fazeres. Deves escrever o que ouves durante as minhas visitas. Toda aquela experiência deixou-me deslumbrada e fiquei maravilhada ao pensar que o Senhor me visitaria muitas vezes mais. Uma visita do Senhor seria suficiente. No entanto, ele disse que voltaria pessoalmente para falar comigo, para me preparar para a obra que tinha para eu fazer. Tão subitamente como entrou no meu quarto, ele saiu. Eu não podia vê-lo, nem ouvi-lo. Os tremores diminuíram, as suas palavras calorosas e a sua maravilhosa visita deixaram-me um sentimento de felicidade, paz e indubitavelmente de curiosidade. Foi como se eu tivesse subido uma montanha na minha terra natal, na Coreia, de onde eu visse com clareza a uma distância de muitos quilômetros, como se eu estivesse a respirar o ar rico e límpido das montanhas. A minha mente estava focada, o meu coração rejubilava e sentia-me saudável e feliz. Determinei obedecer à voz do Senhor, dando um passo de cada vez, porque eu sabia que Ele me iria guiar a cada passo do caminho. Hora de receber o poder. Aconteceu de novo na manhã seguinte, entre 2 e 3 da manhã. Acordei de repente. O meu corpo tremia incontrolavelmente e eu suava profusamente. A unção da presença do Senhor estava sobre mim. O Senhor disse: És a minha filha preciosa. Estarei sempre contigo onde quer que estejas. Amo-te como tu és. Fiquei ali a observar cada uma das suas palavras. Senti-me maravilhada e fiquei em adoração. Ele continuou: Estou a dar-te o poder que precisas para fazer a obra para a qual te chamei. Estou a preparar-te para me servires. O teu corpo treme quando o poder flui em ti. Estou a dar-te todos os dons espirituais. Estou a libertar o teu espírito para que sejas completamente livre para me servir. Alguns dias antes, eu sonhei que subia a uma montanha. Atingi o cume, pude tocar as nuvens. O Senhor relembrou-me esse sonho e explicou-me o seu significado espiritual.
Irás assim tão alto enquanto ministras no meu nome, disse ele. Pela primeira vez durante as suas visitas pessoais, eu questionei-o. Senhor, o que queres que faça? Eu não sei nada sobre o ministério. Eu guardei-te-ei e mostrar-te-ei o que quero que faças. E o meu marido? Perguntei. Não te preocupes com ele, eu vou abençoá-lo e ministrar também a ele. De novo, as suas palavras foram encorajadoras, libertadoras e cheias de poder. Senti verdadeiramente o poder delas a libertar o poder no meu espírito. Quando ele terminou a conversar comigo naquela manhã, os temores também pararam. Em fogo para Deus. Essas maravilhosas novas experiências enchiam meu coração de alegria. O meu coração voava e a minha mente estava cheia de curiosidade infantil. Onde antes me sentia insegura, agora sentia-me completamente livre. Compreendi que o meu futuro seria completamente diferente, porque todas as minhas esperanças e sonhos dependiam verdadeiramente do Senhor. Eu estava viva e era uma vida vibrante, muito para além das minhas expectativas. Em 25 de janeiro, o Senhor falou comigo entre as 3 e 4 horas da manhã. Desta vez eu tinha acordado antes de ele chegar. Deitada na minha cama, pressenti outro encontro com o meu Senhor e Salvador. Os temores que já estava acostumada começaram precisamente às 3 da manhã. Agora eu já sabia que isso significava que o Salvador em breve estaria comigo. Aprendi a pressentir a sua presença, e quando me virei na direção em que ele geralmente ficava, eu o ouvi. O seu brilho, a sua voz forte, a sua presença amorosa sempre me transportavam para um mundo diferente. Tenho a certeza de que é o reino da eternidade, onde o tempo e o espaço têm pouca importância e onde as coisas físicas e materiais são irrelevantes. É um reino do espírito, tão brilhante e pacífico, um lugar onde a vida se reveste de novo significado e novo propósito. É um pouco de céu na terra. Os tremores continuavam durante 20 minutos. Comecei a ver isso como uma transfusão espiritual. O poder do Espírito Santo estava a percorrer cada nervo, tendão, músculo e órgão do meu corpo. Estava a deixar-me em fogo com o poder de Deus. Deve ter sido o que os discípulos experimentaram no dia de Pentecostes, quando o Senhor os batizou com o Espírito Santo. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Atos capítulo 2, versículo 2. Quando o poder de Deus cai, coisas maravilhosamente estranhas começaram a acontecer nas nossas vidas. Nessa noite, Jesus falou comigo no seu estilo inimitável. Eu sou o Senhor, minha filha. Quero que ouças e te lembres de tudo o que eu te disser. Quando o escreveres, usa as minhas palavras exatas. Tens sono, mas não percas nenhuma das minhas palavras que te digo. Vou visitar-te muitas vezes no futuro, porque tenho um trabalho muito importante para fazeres. Tu és aquela que eu vou usar para fazer esta obra, para mim. Por isso, prepara-te. Orações respondidas. Alguns dias mais tarde, em 28 de janeiro, acordei de novo a tremer. Foi entre 2 e 3 da manhã. Senti-me tão tomada pela presença do Senhor que estava fraca. O meu corpo estava tão quente que eu suava. Parecia um sonho, mas depressa descobri que estava enganada. Eu sou o teu Senhor, minha filha, disse Jesus. Virei-me para a janela na direção da sua voz majestosa e vi a sua figura radiante. Sei que tens tido fome de me servir, mas ainda não sabes como fazê-lo. Sei que não queres ficar envergonhada quando vens diante de mim. Conheço todos os teus pensamentos e amo os teus pensamentos. Esta mensagem do meu Salvador foi de grande impacto na minha vida. Agora eu estava absolutamente certa daquilo que antes apenas acreditava, que Jesus ouve e responde às orações. Eu tinha orado para que Deus me ajudasse a servi-lo, para que não ficasse envergonhada quando chegasse diante dele. Tantas vezes ele tinha dito o quanto eu o queria servir e sempre dizia que não sabia como fazê-lo. É por esta razão que leio sempre a Bíblia, tanto em inglês como em coreano, para obter o maior entendimento possível da palavra de Deus, para que a possa partilhar com outras pessoas.
Servir o Senhor é o meu desejo mais profundo, desde que soube que o Senhor tinha feito por mim. Filha, as tuas orações foram respondidas, e vais, serve-me grandiosamente. Vais ter muito trabalho para fazer para mim. O que vais fazer por mim vai agradar-te. És a minha filha fiel, e é por isso que te dou esse trabalho importante para fazeres. O tremor diminuiu e o Senhor saiu do meu quarto. A minha mente foi atraída pela sua palavra. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. João, capítulo 5, versículo do 14 ao 15. Agora eu conheço a veracidade dessa promessa maravilhosa sobre a oração. É uma premissa infalível da palavra de Deus que ele de fato nos ouve quando oramos de acordo com a sua palavra e a sua vontade revelada na Bíblia. A sua vontade para nós é que demos frutos em seu nome. A sua vontade para nós é que ministremos aos outros. A sua vontade para nós é que acreditemos quando oramos. A sua vontade para nós é que passemos tempo na sua presença, esperando nele. Portanto, quando oro em concordância com esses aspectos da sua vontade, revelados na sua palavra, sei que ele me ouve. Agora creio firmemente nisto. As visitas do Senhor deram-me uma confiança crescente que vem de passar tempo com Deus. Ele estava lá, ele está sempre lá. Eu sei que ele nunca me deixará, nem me abandonará. Ele é meu amigo, meu companheiro constante, o meu Senhor e Mestre. Ele é o meu Salvador amoroso. Agora sei, sem sombra de dúvida, que Deus me ama e ouve e responde à minha oração. Ele conhece os meus pensamentos e sentimentos e preocupa-se comigo. Muitas igrejas para visitar. No dia seguinte, em 29 de janeiro, deu-me uma panorâmica dos planos e propósitos de Deus para o ministério que ele preparava para mim. De manhã cedo, o Senhor veio ter comigo, mesmo antes da aurora, e disse: Filha, quero que vejas uma coisa. No espírito, ele transportou-me para uma igreja desconhecida, uma igreja muito grande, cheia de homens de pele escura. Não havia mulheres nessa congregação. Jesus explicou-me: Vais visitar muitas igrejas ao fazeres a minha obra. Eu nunca tinha experimentado nada assim. Era como se eu conseguisse voar com o Senhor para um tempo e espaço diferente. Foi uma sensação incrível. Ele disse-me mais: Minha filha, tenho muitas surpresas para ti, por isso fica à espera de recebê-las todas. Serei contigo em todo lugar. Não terás que te preocupar com nada enquanto estiveres aqui na terra. Quero que te sintas feliz todos os dias da tua vida. E desapareceu. Depois dessa visita, eu sabia que a partir daí, cada uma das suas visitas me providenciariam pistas acerca do meu futuro. Quando o Senhor me disse que eu nunca mais teria que me preocupar, alegrei-me porque estava sempre preocupada e insegura desde a minha infância. Ele estava a curar o meu interior enquanto me preparava para o ministério. A doçura da sua presença pode apenas ser descrita como uma paz total. Capacitou-me a viver e a andar na verdade da sua palavra. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João capítulo 14, versículo 27. Tudo é possível. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Mateus capítulo 19, versículo 26. No dia 1º de fevereiro, o Senhor visitou-me assim que fui deitar, por volta das 11 da noite. Por causa dos tremores que eu sentia sempre que o Senhor me visitava, o Roger agora dormia no quarto das visitas. Ainda bem que ele fez essa mudança, porque nesta noite os tremores foram mais intensos do que nunca e foram acompanhados de outras manifestações da presença do Senhor. O Senhor falou comigo de imediato: Minha filha preciosa, eu tenho de mostrar-te a minha presença e falar contigo antes desta obra começar. A sua presença sempre foi radiosa, mas desta vez ele estava vestido de branco e brilhava como o sol. A sua forma era agradável à vista, muito atraente.
Desta vez respondi em línguas e cantei no espírito. Enquanto eu cantava, as minhas mãos levantaram-se e começaram a mover-se ao ritmo da canção. Era como se eu estivesse a dançar, mas continuava na cama. Perdi o controle do movimento das mãos e vi as moverem-se para trás e para frente, como se estivessem a ser impulsionadas por um vento silencioso. Era o vento do Espírito do Senhor que as movia. E depois de eu ter entendido isto, fiquei cheia de alegria e comecei a rir. Embora não pudesse ver a face do Senhor, eu o via-o rir também. Todas as coisas são possíveis. Esse fenômeno é conhecido como riso santo em alguns meios. Posso dizer sem reservas que sei o que é uma manifestação da presença do Senhor. A Bíblia diz-nos: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele um cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Salmo, capítulo 100, versículo do 1 ao 5. Não deveríamos ficar surpreendidos com a alegria e o riso quando ocorre em tempo de adoração e louvor na presença do Senhor. É absolutamente bíblico e passaremos toda a eternidade na sua presença, a cantar, a louvar, a rir e a celebrar e experimentar as suas delícias. De fato, isto é que ele quer para nós, porque somos seus filhos. O nome de Isaac, milagre de Abraão, significa literalmente ele ri, e Deus quer que desfrutemos da sua presença através do dom do riso. Embora muitos dos salmos sejam cânticos a expressar tristeza, também há os que refletem o gozo e o riso, que são a verdadeira herança do povo de Deus. Por exemplo, lemos no Salmo 126: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Versículo 1 e 3. Quando as pessoas levantam questões sobre o tremer, o cantar no espírito e o riso santo, eu menciono essas passagens. Salomão, o escritor de Eclesiastes, diz-nos que há um tempo para chorar e um tempo para rir. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 4. É uma pena que tantas pessoas creiam que o cristianismo tenha de ser formal e frio, quando se torna claro que o Senhor quer que experimentemos uma medida plena de alegria. Neemias proclamou: a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias capítulo 8, versículo 10. E o livro de Provérbios declara: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Capítulo 17, versículo 22. Agora conheço o verdadeiro significado dessas palavras saradoras. Fiquei muito encorajada ao ouvir o riso do meu Senhor quando me visitou naquela noite. Ele parecia tão contente comigo. Enquanto eu cantava no espírito, até a minha voz ficou diferente. Era a minha voz, isso eu sabia, mas soava tão diferente, tão bela, clara e melodiosa. Por volta da meia-noite, o Senhor disse: eu amo-te, minha filha, eu vou continuar a visitar-te. Depois dele se retirar, senti-me mais leve e mais livre do que alguma vez me tinha sentido, e fiquei encantada com a perspectiva dele me visitar de novo, muito em breve. Espera muitas surpresas. No dia seguinte, em 2 de fevereiro, começou com uma visita muito especial do Senhor. Ele começou por partilhar muitas coisas comigo, tal como tinha prometido. Eu estou a libertar todo o poder que precisas para fazer a obra que eu escolhi para fazeres. Tal como na noite anterior, eu tremia e cantava no espírito. O Senhor continuou a sua mensagem pessoal para mim. Filha, a forma que eu vou te usar é diferente. Muitos dos meus filhos vão ficar surpreendidos. Eu tenho dons para todos os meus filhos, mas vou dar a cada um dons diferentes. Filha, quero que fiques contente com o que vais receber.
Era uma promessa inexplicavelmente empolgante. O Senhor assegurou-me que estava a preparar para um ministério especial. Eu só queria agradar-lhe. Das 2h20 às 4h18 do dia seguinte, ele voltou ao meu quarto para me falar mais sobre o poder da oração. Ele apresentou-se com roupas brancas e brilhantes. Filha, não tenhas receio de orar por outros, porque estás a receber o dom da cura e todos os outros dons espirituais, disse ele. Eu sei que sempre queres orar pelos outros e fazê-los felizes. É por isso que te dou estes dons espirituais. A princípio, foi difícil ouvir as suas palavras. Senti-me muito indigna por receber tanto do meu Senhor e Mestre. Ele continuou: Tu tens um coração especial e é por isso que respondo às tuas orações. Reparei que o teu coração é puro e és uma filha obediente. Confio-te muitas coisas, foi por isso que te escolhi, para fazeres esta obra importante. A tua fé deixa-me muito feliz e também a tua força de vontade. Não é forte e independente e eu estou muito contente. Obedecer ao Senhor tem sido muito importante para mim, como cristã. O meu alvo principal tem sido sempre agradar-lhe. Foi tão maravilhoso ouvi-lo dizer que eu lhe agradava, que tinha purificado o meu coração e tinha visto a minha obediência. A sua mensagem para mim naquela noite deixou-me ainda mais determinada em segui-lo, em todos os seus caminhos. Foi por isso que a tua fé ficou tão forte e deixastes as coisas do mundo por mim, Jesus continuou. Se não fosses como és, não te poderia usar para a obra que te preparei. Aquilo que vou fazer contigo vai surpreender-te, minha filha. Sou o teu Senhor. Lembra-te, nada é impossível para mim no céu nem na terra. Vou libertar o meu poder sobre ti para poder usar-te. A forma como o Senhor se dirigiu a mim, chamando-me de filha várias vezes, fez-me chorar de amor. Ele era tão diferente do meu pai terreno. O Senhor era meigo, respeitador, encorajador e sensível em todo o seu trato. Eu sabia que ele conhecia as minhas necessidades mesmo antes de eu as expressar. Eu sabia que ele era o meu lugar seguro, a minha rocha de refúgio, e que comparado com ele, qualquer outro refúgio era areia movediça. Então ele explicou o tremor no meu corpo. O teu corpo treme durante muito tempo porque precisas de poder para esta obra. Eu quero que esperes muitas surpresas. Mais surpresas? Com alegria fiquei a pensar nisso. Eu sentia que já tinha experiências para uma vida inteira. As suas visitas, o meu tempo em oração e a palavra, os preciosos momentos de louvor na minha igreja, tudo isso tinha um efeito profundamente revolucionário na minha vida. A minha fé no Senhor crescia a olhos vistos. Eu sabia sem qualquer sombra de dúvida que Ele era poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedirmos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios capítulo 3, versículo 20. O meu corpo tremia quando o seu poder operava em mim. Ele preparava-me para provar a sua capacidade para fazer infinitamente mais através de mim. Não temas. Na noite do dia 12 de fevereiro, meu corpo tremeu mais violentamente do que nunca. Quase que caí da cama devido à intensidade. Tentei agarrar os lençóis para me manter quieta, mas não consegui, porque não tinha qualquer controle sobre o meu corpo. Os tremores eram de tal forma violentos que senti medo. Alguns pensamentos começaram a correr na minha cabeça. Será que isto é tudo um engano de Satanás? O que se passa comigo? Será que estou a ficar louca? Fiquei a pensar. Depois lembrei-me que alguém tinha partilhado comigo o seguinte: quando estás quase a receber uma bênção, o diabo vai tentar destruir isso. Será que esses temores eram obra de Satanás ou obra de Deus? Eu pensei que poderia ser Satanás a tentar fazer-me mal. Repreendi o inimigo, mas o Senhor falou comigo: Filha, não temas, eu sou o teu Senhor. Isto foi o suficiente. A sua doce voz transformou o meu medo em riso. Ouvi os ecos do seu riso suave perto da janela. Como uma voz agradável e pacífica, ele disse: Ninguém te fará mal, porque estarei sempre contigo. Eu vou proteger-te das coisas más deste mundo. Tu és a minha filha preciosa.
Uma passagem das Escrituras veio à minha mente e completou as suas palavras. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. João capítulo 4, versículo do 18 ao 19. O amor de Deus na minha vida foi mais real do que nunca. Eu sabia que ele me amava. Com este amor admirável, como é que eu podia sentir medo? A experiência daquela noite ensinou-me que nunca mais teria de temer Satanás, o mal ou mesmo a mim própria, porque o Senhor me prometeu que estaria sempre comigo. A sua palavra apoia esta promessa. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Eu sabia que ele me tinha chamado para cumprir a sua grande comissão. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. O verso que procede deste texto diz como isto é possível. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus, capítulo 28, versículo 18. Quando nos entregamos a Ele, o seu poder, a sua autoridade, a sua força e o seu braço prevalecerão em cada situação. O Senhor deu-me segurança inabalável da sua vontade e do seu amor quando disse: Dou de todos os dons de que precisas para teres capacidade para começar o ministério que te dou. Mantenha um registro dos dias e das horas em que te visito. O teu marido Roger também terá dons para o ministério. Não te deves preocupar com nada, porque eu prometo que tomarei conta de ti enquanto estiveres na terra. No fundo do meu coração eu sabia que não precisava de me preocupar com mais nada. Ele tomava conta de tudo, não apenas nesta vida, mas também na eternidade. As suas promessas libertadoras recordaram-me o Salmo 23, e eu foquei-me especialmente no versículo final desse salmo inspirador. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Salmo capítulo 23, versículo 6. Com esses pensamentos pacíficos, fiquei sonolenta, e o Senhor disse: Sei que estás cansada, vai dormir. O Senhor dá o sono aos seus amados. Um novo corpo. Das 11 da noite às 1h08 da manhã, do dia 19 e 20 de fevereiro, o Senhor levou-me a caminhar com Ele. De novo, os tão conhecidos tremores e o calor intenso da sua unção alteravam-me para a sua chegada. A sua presença era mais forte do que nunca, e eu ouvi uma voz: Eu sou o Senhor, minha preciosa filha. Eu estou prestes a libertar todo o trabalho que preparei para ti. Eu conseguia vê-lo junto à janela, e a sua forma gloriosa era para mim mais definida do que nunca. Filha, tenho que mostrar algumas coisas, disse ele, estendendo-me a sua mão. Logo a seguir, tive a estranha sensação de que o meu corpo estava a ser elevado da cama. Sem saber o que estava a passar, comecei a gritar e a agitar os meus braços vigorosamente. Parecia que o interior do meu corpo se deslocava do resto. É uma experiência que desafia qualquer descrição. Apalpei o meu corpo para sentir se ainda era o mesmo. Fiquei a pensar se teria morrido. A minha mente estava lúcida e o meu espírito gemia. Depois percebi que estava com o Senhor e vestia uma roupagem branca. O meu corpo era novo, era de como uma jovenzinha. Até meu cabelo era liso e comprido. Percebi que estava numa praia deserta, a caminhar ao lado do Senhor. Talvez você consiga imaginar a minha surpresa. Ele tirou-me da minha cama, da minha casa e do meu corpo e deu-me um corpo novo que me permitia voar e caminhar com ele. O Senhor do céu e da terra suspendeu as leis da gravidade, vida, tempo e espaço para me mostrar algumas coisas que eu jamais esquecerei. A Bíblia diz: a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção.
1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Eu estava prestes a descobrir o verdadeiro significado dessas palavras do apóstolo Paulo. Quando comecei a reparar no meu corpo, senti que se parecia comigo, mas não era eu. Já tinha ouvido falar de experiências da alma, do corpo, mas nesse caso eu tinha sido tirada do meu corpo e colocada num corpo que não era meu, mas que, no entanto, era eu. Eu era uma adolescente, tinha o mesmo cabelo. Eu não conseguia ver claramente a minha face, mas tinha certeza de que era a face da jovem rebelde sem Deus nem esperança. Mas desta vez, essa jovem conhecia Deus e estava cheia de esperança. Era tão fascinante. O que queria tudo aquilo dizer? Um túnel brilhante e muros de pedra. Onde é que o Senhor me tinha levado? Por que é que me tinha levado com ele? Mal podia esperar para ouvir as suas respostas a essas questões, porque eu sabia que eram para mim bem, como para todos aqueles aos quais ele me dirigia. Em primeiro lugar, fomos para um lado direito de uma colina que fervilhava de verdura. Eu via uma estrada estreita e tortuosa que serpenteava até o topo. Depois andamos junto à margem de um rio estreito com água mais cristalina que eu já tinha visto. Seguimos o rio até a entrada de um túnel brilhante que parecia interminável. Era alto e vasto, e em comparação, o Senhor e eu eram muito pequenos. Andamos pelo misterioso túnel e quando chegamos ao outro lado, voltamos à praia. Voltamos para um lugar muito elevado, disse o Senhor. No momento em que ele disse essas coisas, pegou na minha mão e o meu corpo começou a levitar acima da superfície da praia. Quando isso aconteceu, o meu corpo físico tremeu furiosamente na cama. As minhas mãos e os meus braços começaram a mover-se em todas as direções, como se eu estivesse a nadar num esforço desesperado para não me afogar. Os gemidos que vinham do meu espírito eram cada vez mais elevados e mais fortes. Estávamos literalmente a voar pelos ares. Fomos dar um lugar cheio de árvores e relva, e os nossos pés pousaram numa estrada estreita e sinuosa. O Senhor e eu andamos ao longo da estrada que vinha do topo da colina. Chegamos a um enorme portão branco que dava acesso a um grande edifício branco. Entramos pelo portão e caminhamos em direção a esse edifício. Entramos e caminhamos ao longo de um corredor que levava a uma sala muito grande para onde entramos. Ao olhar para baixo, compreendi pela primeira vez que estava a usar um vestido diferente do que o que tinha na praia e senti que havia alguma coisa pesada na minha cabeça. Estiquei o braço e descobri que era uma bela coroa que tinha sido colocada sem que eu percebesse. Então eu olhei diretamente para o Senhor. Ele estava sentado num trono, gloriosamente vestido e com uma coroa de ouro. Estavam lá outros comigo, ajoelhados e prostrados diante dele. As paredes da sala eram feitas de grandes pedras brilhantes. As pedras multicolores davam um efeito tal que a sala era calorosa e acolhedora, bem como misteriosa, onde apenas os puros de coração podem ir. Então, tão rapidamente quanto eu tinha sido transportada para cima da montanha e para o edifício branco, encontrei-me de novo na praia. Ao percorrer esse caminho, dei por mim a rir, gritar, chorar, tremer, mexer os braços e transpirar, alternadamente. O gozo era de tal forma intenso que senti quase como se pudesse tocá-lo. Eu sabia que tinha sido transportada para um mundo diferente. Mas onde era ele? Por que é que isso estava a acontecer? O que significava? O Senhor respondeu às minhas perguntas clara e enfaticamente. Minha filha, nós fomos ao reino. Ele reconheceu rapidamente a pergunta que eu estava a formar no meu coração. Como é que aqui chegamos? Os únicos que lá vão são os filhos obedientes e puros de coração. O mestre fez uma pausa e então continuou. Diz aos meus filhos para pregarem o Evangelho. Eu venho em breve para aqueles que estão à minha espera e preparados para mim.
Agora eu sabia qual era a minha missão primária. Eu tinha visto o reino do céu e era tão real. Não me esquecerei de todas as coisas maravilhosas que vi. O Senhor acrescentou: aqueles que não dão o dízimo são filhos desobedientes. Tenho que dizer isto a alguém, Senhor? Eu quero que o digas a toda a gente. Então ele reforçou algo que me tinha ordenado várias vezes. Escreve tudo quanto te mostro e digo. Diz-me mais, Senhor. Noutra altura, minha filha, eu sei que estás cansada, vai dormir. Quando ele se foi embora, o meu corpo transformado também foi. Estiquei o braço para a mesinha de cabeceira e peguei o meu bloco e a minha caneta e comecei a escrever tudo quanto tinha me experimentado na minha empolgante viagem ao reino de Deus. Senti-me tão dormente, tão humilde, não havia palavras para descrever o sentimento. Senti que já não pertencia a este mundo. A partir daquele momento eu só conseguia pensar no Senhor e no céu. Eu ansiava voltar ao reino. Essa ansiedade deve ter sido ouvida como uma oração, porque tal como vai ver o Senhor, levou-me com ele muitas vezes depois dessa.